Discos voadores na África, primeira parte. Sinti Hind, UFOs, contatos africanos. Introdução. Meu interesse inicial nos objetos voadores não identificados surgiu através de uma série de artigos que escrevi para uma revista abordando vários assuntos ligados ao paranormal. Naquela época, para mim, os UFOs se enquadravam na mesma categoria. Fora disso, a minha carreira de escritor limitava-se à ficção. Escrevia contos para o rádio, para a revista de assuntos gerais ou para a mulher. As minhas tentativas para fazer reportagem começaram escrevendo artigos humorísticos para um jornal local e depois em pesquisas mais complicadas sobre a procura de tesouros para uma revista americana. Afinal, apareceu uma introdução aos UFOs. Eu nada sabia a respeito além do que havia lido nos jornais, de luz no céu e de ígneas bolas verdes. Estas se comportavam aparentemente sem nenhum propósito, aleatoriamente, mas ao mesmo tempo me fascinavam. Não as entendia nem conseguia explicá-las. Em toda honestidade, o material apresentado era bastante interessante para fazer com que uma larga faixa de leitores se interessasse por ele. E como freelancer era este o meu objetivo. Havia algum tempo, os UFOs, em seus múltiplos aspectos, discos voadores, formato de pires, objetos em forma de charuto, ovoides, triangulares, etc., tinham sido observados no céu do Zimbábue, África do Sul, Namíbia e Moçambique. Eu possuía de fato um vasto campo de estudo a desenvolver. Por incrível que pareça, me tornei de repente uma expert. Costumavam me convidar para me apresentar em programas de televisão e rádio, baseando-se os produtores apenas em minha dúbia fama na área de UFOs. Então achei que estava na hora de me familiarizar com o assunto. Comecei a ler uma grande variedade de livros. Alguns achei até ridículos demais para ser verdade. Outros, porém, eram escritos por pessoas que não apenas eram cientistas, mas davam ao assunto um tratamento lógico de credibilidade. Contudo, eu não me convenci que estas poderiam ser realmente visitas do espaço a pessoas que sofrem de alucinações. Outros podem também mentir. De fato, algumas possuem uma imaginação muito fértil. Outras, eu tinha certeza, estavam apenas à procura de dinheiro. Havia os que queriam promoção pessoal, havia os excêntricos e os ligeiramente anormais. Era um assunto intrigante que sugeria uma matéria digna de bastante estudo. Mas daí a aceitar a existência real de naves de outros planetas, muitos dos quais supostamente tripulados por seres alienígenas e sem provas físicas de espécie alguma. Eis algo que era exigir demais para alguém acreditar. No ano de 1966, um amigo meu me forneceu o endereço de Elizabeth Clare, que morava em Joanesburgo, África do Sul, e era uma senhora que afirmava ter tido contato com alienígenas. Não tão somente isso, mas ela afirmava ter sido levada ao interior da nave deles em várias ocasiões. Tal experiência me parecia ridícula, mas eu me correspondi com a revista Fate americana e eles demonstraram interesse nessa história. Uma vez obtido o seu consentimento para a entrevista, viajei da Rodésia, hoje Zimbábue, para a África do Sul, quando a revista Fate Destino publicou a história de Elizabeth Clare. Em seu número de agosto de 1966, houve tremenda aceitação. Eu recebi, sem exagero, desenhos de cartas do mundo inteiro, muitos afirmando que eles também tinham avistado UFOs, se não sabiam a quem relatar suas experiências. A maioria tinha receio do ridículo de pôr em causa sua posição na sociedade, de perder o seu emprego. Como depois aprendi, no decorrer dos anos, eles tinham bons motivos para se preocuparem. Primeiro fiquei surpresa ao constatar tanto interesse, depois fiquei intrigada. Estas pessoas não estavam à procura de dinheiro, nem de publicidade. Elas estavam genuinamente preocupadas com o que lhe tinha acontecido. Estavam realmente à procura de uma solução. Entre as muitas cartas que recebi, havia duas que me pareciam particularmente importantes. Uma era de Lou Farish, do Arkansas, membro da MUFON, Rede Mútua de UFOs. Um dedicado pesquisador e também conhecido crítico de livros e revistas sobre o assunto. Com o passar dos anos, Lou tornou-se uma pessoa de grande valia para mim em sua troca de informações e ao se debruçar intrigado nos vários aspectos deste incrível fenômeno. A segunda carta vinha de Joe Brill, de Quincy Illions, que era, naquela época, o coordenador internacional da MUFON. Este me convidou a enviar-lhe algumas informações sobre os do meu lado do mundo para a sua organização. Joe dizia que isto viria a ser avaliado e relatado no seu grupo.
Joey Bril foi e continua sendo de grande ajuda para mim, dando-me força. Ele e sua esposa, Wanda, tornaram-se algo mais do que colegas de pesquisa. Hoje eu os considero amigos íntimos. Naquele tempo hesitei muito antes de me envolver, porque como a maioria das pessoas, eu receava o estigma ligado às palavras disco voador UFO, desde que era o dirigente de uma grande firma industrial. E meu marido e eu tínhamos muitos amigos de alta posição social, sendo que meu pai também era um dos homens mais respeitados do mundo do comércio. Atualmente acho isto incrível, eu ter me preocupado a tal ponto quanto ao envolvimento, hesitando em embarcar numa pesquisa já tão comprovadamente autenticada no mundo inteiro. Afinal, o que é progresso, conhecimento, a não ser o esforço de pessoas dispostas a se envolver para saber o que realmente está acontecendo. Uma grande quantidade de informações eu recebi por intermédio de Joe e Louie. São duas pessoas equilibradas, calmas, não se tornam altamente emotivos e, ao se depararem com os avistamentos, por mais impressionantes que sejam, eles me ensinaram como eu devia investigar, assessorar, avaliar e explicar os fatos, sempre que isto fosse possível. Nortearam-me em como me comportar para eliminar os maníacos, os embusteiros e os que procuram publicidade, e de que maneira eu tinha que me acautelar em muitos dos casos. Ao mesmo tempo, me convenceram que algo de muito estranho está acontecendo em nosso céu e que está mais do que na hora para nos ocuparmos em informar o público. A primeira conferência UFO da MUFON que me foi dado presencial ocorreu em junho de 1978 em Dayton, Ohio. Nesta ocasião, tive o prazer de conhecer muitos entre os maiores investigadores de UFOs, como o professor Joe Allen Heineken, professor de astronomia, Walt Adros, Major Donald Keough, Ted Blocher, especialista em casos de contatos imediatos, Richard Hall, editor do jornal MUFON UFO, Lynn Stringfield, investigador de resgate de aparelhos e corpos alienígenas, entre muitos outros. Os consultores da MUFON são doutores PhDs em geologia, física, médicos, psiquiatras e assim por diante. Ninguém vai conseguir me convencer que tais pessoas sejam mentalmente desequilibradas, ou que os casos por eles selecionados para investigar sejam alucinações produzidas por mentes doentias. A MUFON, com base em Seguin, Texas, liderado por Walt Adams, é uma dentre várias organizações de gente responsável que se interessa pelo fenômeno UFO. Existe também CUFOS, dirigido pelo professor Heineken Apro Bufora, sediado na Grã-Bretanha, mais dúzias de outras espalhadas no mundo inteiro. Em junho de 1981, apresentei junto com alguns entre os nomes mais famosos na história da ufologia, uma conferência sobre os contatos africanos no Congresso da MUFON em Boston, Estados Unidos. E se deu no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma das mais prestigiadas universidades de tecnologia dos Estados Unidos. Isto não significa que os decanos do corpo docente do MIT endossam o fenômeno UFO. Apesar disto, tiveram que dar seu consentimento para que o Congresso pudesse realizar-se. Novamente, para minha sorte, tive o prazer de conhecer ufólogos eruditos e respeitados como Stanton Friedman, PhD, Ted Phillips, especialista em aterrissagens, Peter Gersen, advogado que está desafiando a CIA para que esta libere os documentos UFO escondidos do público, Bud Hopkins, autor do controverso livro Missing Time, Lacuna do Tempo, e muitos outros, todos igualmente dedicados a esta causa. Mantenho uma correspondência constante com muitos ufólogos conhecidos, pessoas como Gray Woodman, psiquiatra que tantas vezes me assistiu, particularmente quanto ao caso Mig Casey, Jack Luke Rivera e Jean Sider, de Paris, França, Irene Grancho, da Organização Brasileira de UFOs, e naturalmente muitas pessoas na África que contribuem para a informação que eu transmito à MUFON. Ainda não tenho certeza sobre o que sejam os UFOs, atualmente aceito categoricamente que não são terrestres, mas ainda não sei qual a sua origem. Acredito que as pessoas veem o que dizem ter visto, objetos sólidos, materiais que nos nossos termos limitados da Terra não conseguimos ainda explicar. Francamente, eu não acho que os governos do mundo já sabiam o que sejam, apesar de ter certeza que eles nos percebem e continuam investigando-os, apesar de suas acaloradas negativas, mas enquanto sabemos que vai custar milhões de dólares iniciar uma pesquisa tão nebulosa quanto a representada pelo fenômeno UFO, que por enquanto ainda não mostra nenhum sinal de hostilidade às nossas defesas ou
Nosso povo, é certo que as respostas não serão dadas por eles. No meu modo de pensar, o público que se interessa pela questão vai ser obrigado a continuar a se apoiar nas conclusões dos grupos patrocinados particulares, os quais, munidos de sua experiência no campo, deverão continuar pesquisando este assunto fascinante e inexplicável. Esperamos que em breve possamos fornecer as respostas adequadas. Capítulo 1. Aterrissagem em Lockstone. A história de Dani Van Gran foi publicada pela primeira vez no jornal sul-africano Rapport, em 24 de agosto de 1975. Jan Breitenbach, o repórter, contou o evento em tom meio humorístico, dizendo que Van Gran, um pequeno fazendeiro de carro aposentado, tinha vivenciado um contato imediato com Uffen Lockstone, uma pequena aldeia a 125 km do norte de Belfort Oeste. Tratei logo de enviar esta notícia para Joe Brill da Mufon, e com isso seguiu-se uma correspondência que envolveu quase todas as pessoas deste caso. Quando em dezembro de 1976 fiz uma viagem à África do Sul, contatei Van Gran, enfrentando uma longa cansativa viagem de carro na cidade do Cabo até Lockstone. Meu marido e eu passamos a noite em Belfort Oeste para podermos iniciar nossa ida bem cedo de manhã seguinte. Mesmo durante a noite o calor estava insuportável, a temperatura em Calo sobe frequentemente até 49 graus. Isto faz com que passamos a noite mal dormida num abafado quarto de hotel. Mas ainda foi possível prosseguir nossa viagem para Lockstone no fresco da manhã, às 6 horas. Em Rapport, J. Breitenbach tinha feito uma descrição daquela região, dizendo que talvez pudesse achar-se uma explicação para a passagem do UFO na paisagem em torno de Lockstone. Para um viajante interespacial, esta região deve ser semelhante à superfície lunar. Breitenbach estava certa. A estrada é asfaltada por um breve trecho e antes de alcançar o pé da serra, ela é de terra. A paisagem é árida e um lugar poeirento e faz engasgar. Em ambos os lados da estrada ergue-se a serra de uns 50 metros de altura, com grandes volumes rochosos se projetando no alto, dando a impressão de que a qualquer momento poderiam cair na estrada. Não havia tráfego, isto dava uma sensação de solidão e de isolamento. Pudesse imaginar uma espaçonave com problemas tentando aterrissar aqui para reparos. Durante algum tempo eles conservariam sua privacidade. Os únicos carros com os quais se depararam jaziam amassados e quebrados no fundo de uma imensa ravina. A paisagem era impressionante e opressiva, permeada por um profundo ambiente de isolamento. Num certo momento encontramos um carrinho puxado a burro e havia 2 pessoas nele, acenamos alegremente para elas. Ficamos bastante aliviados ao descobrir que outras pessoas passavam por lá também. Ratos de canaviais do tamanho de coelhos eram encontrados de quando em quando pela estrada naquela terra despovoada e estéril. Embora os fazendeiros da região tivessem improvisado pequenos lagos artificiais cheios de plantas aquáticas e pássaros selvagens, inevitavelmente passamos por cima de uma cobra morta que jazia no meio do caminho. Uma vez recebido o passo entre as montanhas, deparamos com uma paisagem ainda mais desoladora e desagradável do que a anterior. Havia pequenos morros espalhados à nossa volta, bem estranhos, achatados e de forma circular. Eles bem poderiam ter emanado de outro mundo e de outros tempos. De repente chegamos a Lockstone, um pequeno aglomerado de construções alvas, brilhando no sol quente, aninhadas aos pés de um morro mais alto que abrigava a represa com o suprimento de água da aldeia. As casas contornadas por altas árvores verdejantes que sombreavam e davam um pouco de frescura às construções. Parei na minha primeira vendinha para me informar sobre a casa de Dani Van Gran e fui prontamente atendida. Já na portaria enxerguei um homem franzino se aproximando, vindo do campo. Ele estava vestido roupa de trabalho, calça caqui e uma camisa branca de gola aberta, e portava um chapéu caqui típico da região, com um pequeno coçar de pele de leopardo. Cumprimentei-o e me apresentei. O hospitaleiro Dani me convidou para entrar em sua casa e me apresentou sua mulher. Sentamos em uma confortável sala de estar, bem imobiliada, e foram nos oferecidos refrescos. Na cozinha, a mulher de Dani estava muito atarefada, engarrafando a sobra da colheita de pêssegos do cabo. Nunca acreditei em UFOs, estava nos dizendo Dani. Para mim era apenas mais uma história exagerada. A primeira vez que me prestei atenção nisto foi há umas 3 semanas. Apesar de passar por minha experiência, havia uma reportagem no jornal Die Burger, importante diário sul-africano, acerca de 3 policiais que estavam patrulhando a área e observaram esta luz de cor laranja. Um deles
quis atirar, mas o sargento o impediu. Foi a primeira vez que comecei a achar que poderia haver algo de verdade nisto. Dane acrescentou que depois daquele dia ele tinha ouvido algumas notícias pelo rádio, mas que ainda assim não tinha prestado muita atenção nelas. Foi então que aconteceu um negócio comigo. Era uma manhã friorenta, no dia 31 de junho de 1975, havia neblina e eu me dirigi ao CRAU, o que se situava mais próximo à minha casa, para dar uma olhada. No caminho é necessário passar por outro lado deste banco de terra, que é utilizado para proteger a aldeia de um possível excesso de água da estação chuvosa, que poderia cair da represa para baixo. Mais tarde, pude constatar, ao visitar este banco de terra, que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, dentro com uma pessoa na ativa. Ao alcançar o cume da parede, observei um teto de alumínio de algo que parecia ser um trailer, a uns 1,85 m de distância. Havia uns funcionários do governo trabalhando próximo de Lockstone, a procura de urânio, eles vivem em trailers. Eu apenas aceitei o que meus olhos estavam vendo, pensando que fosse um desses, embora devo dizer, geralmente, eles não ocupam a terra de gente sem antes pedir permissão. Mas naquele momento não pensei nem neste particular. Este é o tipo de engano que qualquer pessoa de Lockstone teria cometido. Aliás, além do mais, depois de seu contato com o OVNI, foi realmente achado urânio nas terras de Dane. A propriedade de Dane consiste em 9,6 acres de terra. Nela há altos pinos de metal encimados por pequenas bandeiras de metal branco marcando o local para maiores pesquisas de urânio. Eu pulei o muro para ver melhor o trailer, pensando de fato aproximar-me. Vi que era um trailer estranho, de forma até certo ponto ovalado. Ele observou que havia no interior 4 pessoas se movimentando, embora seus movimentos parecessem em câmera lenta. Disse, eram pequenos e bastante magros e pálidos. Não pareciam ter saúde, nem eram robustos, não eram gente grande e pareciam ter cerca de 1,5 m de altura. Eles estavam vestindo macacão cor de creme com capuchos ligados a estes, jogados para trás, e pude ver que eles tinham cabelo louro. Seus olhos eram repuxados, seus rostos compridos, tinham maxilares altos e o queixo era comprido. Perguntei ao Dane se ele tinha observado algo mais a respeito de sua aparência, como por exemplo suas mãos. Francamente, não lembro nada a respeito de suas mãos ou o que pode se referir à sua aparência. Na hora não prestei muita atenção a isso. Percebi que um dos homens segurava um instrumento em suas mãos. Poderia ter sido uma máquina fotográfica ou um microscópio, não dava para ver pela distância que me separava deles, mas os outros 2 estavam de pé juntos e um quarto estava localizado próximo de um painel de instrumentos, porque podia-se enxergar pequenas luzes triangulares e piscantes. Dane também ouviu um zunido bem claro, embora não fosse constante, vinha e voltava a intervalos regulares. Dane então resolveu aproximar-se do objeto, curioso como estava em ver de perto o que poderia ser. Quando ele se encontrava a uns 5 metros de distância, de repente os seres levantaram os olhos e o viram. Ele percebeu que eles deveriam ter recebido algum súbito aviso de sua presença, como se ele tivesse disparado uma campainha. No entanto, no mesmo instante, ele ouviu um som parecido com tic-tac e viu abrir-se uma aba ao lado do objeto. Uma luz brilhante em forma de feixe o acertou. Acertou diretamente nos olhos. Dane disse, de repente este raio de luz me atingiu e me abateu. Isto afetou os meus olhos e eu me sentia, você sabe, como quando a pessoa mergulha e volta de repente. Eu tive aquela sensação esquisita que se tem quando algo parece estar acontecendo e eu não sabia exatamente o que fazer. Me sentia mal confuso e saí debaixo do feixe de luz, me encaminhando para o outro lado do campo. A esta altura, Dane sugeriu que nós nos encaminhássemos para o campo para darmos uma olhada no local exato da aterrissagem. A paisagem não contando o pedacinho de verde que indicava Lockstone, atrás de mim era uma coloração marrom triste. O vento puxava minha roupa e parecia suspirar no microfone, fazendo com que se tornasse difícil ouvir o que estava sendo gravado, mas a caminhada não estava desagradável. O calor de Calo ainda não tinha alcançado o máximo e o vento era fresquinho. Junto com meu marido, andei com Dane até o local onde ele tinha enxergado a máquina mais próxima. Daquele lugar, a uns 10 metros de distância do veículo, ele pode ver bem claramente as entidades. Ele falou, quando eu olhei para a máquina deste lugar, consegui enxergar apenas 3 pés pousados no solo.
Mais tarde, ao examinar o terreno, foi encontrada uma marca central constituída de 3 linhas cruzando-se de maneira a formar uma estrela achatada de 6 pontas e 4 marcas de um perímetro exterior, exatamente da mesma distância uma da outra. Dentro da marca central, Dani achou uma substância granular verde acinzentada. Posteriormente, a substância foi examinada pelo Departamento de Inspeção Geológica em Pretória, África do Sul. Foi constatada a presença de carbono, areia grossa, argila, xisto, originária do quartzo, com pequenas parcelas de feldespato, talmazite e pó de carvão. Notou-se a presença de radioatividade. A talmatise é um sulfato de cálcio com carbono de silício e sem valor econômico. A porcentagem do pó de carvão era mínima. É muito interessante notar essa presença de enxofre na amostra, como aqui Dani possui um pequeno espelho d'água em sua propriedade, com marcante cheiro de enxofre. Segundo ele possui certas qualidades curativas. Esse laguinho é destinado gratuitamente a pessoas que vão lá tomar as águas e para o futuro. Dani estava ansioso por construir um pequeno abrigo ao lado para o uso de frequentadores. Se de fato a amostra achada era natural, por que então estava ela concentrada exatamente lá onde foi achada? Pergunta. Dani não soube responder, como não souberam responder outras pessoas que foram visitar o sítio poucos dias. Será que os alienígenas tinham recolhido uma amostra da Terra para levá-la consigo e tinham inadvertidamente derramado uma parte dela neste local? Pergunta. Quando visitei Dani de novo em outubro de 1978, ele confessou que tinha encontrado mais outras provas físicas no sítio que ele tinha deixado de me mostrar anteriormente. Ele abriu uma gaveta de uma cômoda, destrancando-a com uma chave que tirou do bolso. Dentro havia uma pequena caixa para banheiro, também trancada a chave. Uma terceira chave estava no interior da caixa e permitiu acesso a um armário no canto da sala de estar. Daí Dani retirou um pequeno objeto com a dimensão de 3 por 4 centímetros, tinha a aparência de vidro que tivesse se formado de maneira aleatória. Era preto e verde, bastante brilhante, as cores se intercalando em camadas. Ao levá-la à luz, viram-se incrustadas no seu interior pequenas quantidades de areia de capim. Na hora em que recolheu este material, logo depois da partida do UFO, nos contou Dani, ele ainda estava morno. Sua análise, conseguida também pelo Departamento de Inspeção Geológica em Pretória, nos forneceu a seguinte relatório: exames ópticos, testes para materiais preciosos relativos a minerais, depósitos, UFO. Isso não é uma pedra preciosa natural, mas artificial, assim como a resina ou algo parecido. Não é possível fornecermos o grau de temperatura que derreteu este material. Quanto às marcas deixadas no chão pelo objeto, John Sinclair, um vizinho de Dani, declarou: não acredita em veículos do espaço exterior, mas se Dani tiver ele mesmo feito aquelas marcas, então ele deve ter tido muito trabalho para conseguir enganar todo mundo. E para que, afinal, pergunta, se ele tivesse feito as marcas, ele teria necessidade de usar vários instrumentos e alguém teria, sem dúvida, visto ou ouvido algo a respeito. Neste terreno tão compacto e duro, ele teria levado pelo menos a metade de um dia para produzi-los. Ele não é de estatura grande, como teria então conseguido produzir as marcas deste tipo num terreno tão sólido, cada um simétrico e equidistante uma da outra? Pergunta. Cada uma das marcas externas se parecia com uma flecha, com cada uma de suas linhas interrompidas no centro por 16 centímetros. Ao descrever a máquina e seus ocupantes, Dani acrescentou: não dá para ver as pernas das pessoas lá dentro. Eu os observei só das tudo para cima. Acima da janela da máquina havia 3 anéis. Acho difícil descrevê-los. A esta altura tínhamos alcançado o local onde o raio tinha se abatido sobre o Dani. Daí caminhamos até a cerca divisória da propriedade. Dani tinha caminhado, cambaleando até lá. Depois de ter sido atingido pelo raio da luz, ele disse: enquanto estava aqui, mantendo-me de pé, sentindo-me mal e confuso, fechou-se a aba do aparelho e apagou-se a luz. Mais tarde descobri que meu nariz estava sangrando. Estas declarações foram confirmadas por Ben Brower, sócio comercial de Don Sinclair. Ele nos contou que tinha visto Dani naquela manhã com suas roupas manchadas e o sangue escorrendo pelo nariz, mas ele, por sua vez, estava cético quanto a UFOs e veículos espaciais. Dani continuou: as pessoas lá dentro estavam me observando o tempo todo. Aí eu ouvi acelerar-se o zunido e tornar-se mais forte. Parecia que a máquina estava vibrando e depois levantou o voo, suavemente, numa incrível velocidade. Dani explicou: ele se foi no ângulo de 15 a 20 graus.
quase chocantes com a extremidade do meu moinho a vento aqui, atirou-os para cima em ângulo de 45 graus, sumindo em cerca de 20 segundos aproximadamente. Estamos inclinados a pensar que poderíamos questionar a validade do fator tempo, pois o próprio Dani revelou que estava confuso e sentindo-se mal. Vale dizer que a máquina sumiu a alta velocidade. Dani comentou: desde que o raio me atingiu a face, tenho sofrido de dupla visão, não de perto, mas quando olho para aquela serra, diz, apontando a uns bons 100 metros de distância, aí vejo tudo em duplicata. De manhã sofro também de olho preguiçoso, quando meus olhos recusam se abrir como se estivessem colados. Dani garantiu que antes destes eventos acontecerem, ele nunca tinha tido problemas de visão. Perguntei-lhe o que havia passado no momento em que a máquina passara por ele, naquela enorme velocidade. O que pensei mesmo que não fosse na hora era que era uma pena que eu não tivesse o tempo para me aproximar da máquina e de falar com aquelas pessoas, fossem quem fossem, e ter algum tipo de intercâmbio com eles. Eu tinha comigo dinheiro, tinha meu relógio, e eles poderiam tê-los tomado e me dado em troca alguma coisa deles. Ouve-se muito a respeito de pessoas terem que produzir provas de seus contatos, e teria sido maravilhoso se eu pudesse ter dito: olhem, eu obtive isto deles, ou algo assim. Fico pensando com os meus botões que tragédia foi eu não ter podido falar com eles, ou ao menos ter tido um contato direto. Perguntei-lhe o que ele pensava a respeito dos seres que estavam dentro do veículo. Devo confessar que a minha primeira impressão foi que eram os russos, e continuei pensando isto por algum tempo. Depois, parecia com os russos. E quem mais teria aparecido desta forma? Pergunta. Expliquei a Dani que os UFOs da era moderna tinham sido observados em 1947 por Kenneth Arnold, e se o que ele tinha avistado tivesse sido um aparelho russo, era certo que a esta altura o mundo ocidental teria o percebido. Dani comentou: engraçado que você tenha dito isto. Veio um homem me visitar de Pretória e me disse: não são russos. Não há nada que os russos tenham que os Estados Unidos, a Inglaterra e a França não conheçam também. Perguntei então se muitas pessoas tinham ido visitá-lo depois e se houve algum inquérito oficial pelo governo da África do Sul. Ele não quis se comprometer. Algumas destas pessoas estavam em vestes oficiais, disse, mas ele não identificou. Dani acrescentou: muitas pessoas vieram me visitar, algumas eram pessoas comuns vindas de várias partes da África do Sul. Outros estavam curiosos e vieram para ver o local exato onde o negócio tinha aterrissado. Eu também. E sugeri-lhe que fôssemos ao próprio local de aterrissagem para descobrirmos mais um pouco a respeito do que tinha ocorrido com Dani em Loxton, naquele dia frio e nebuloso de 30 de junho de 1975. Cynthia Rudd, UFOs, contatos africanos.